falece, porque ele tem Esqueci de reza comprar. lá uma cláusula. Ah, também esqueci de te mostrar. Reza lá uma cláusula que tem a responsabilidade por seus sucessores e herdeiros. Então, quando você fez o contrato, perfeitamente. Quem compra uma pessoa jurídica também tem essa obrigação, até no contrato dela, quando faz a aquisição da compra, que já se responsabiliza, e também a lei diz que é responsável até X anos pelas obrigações vincendo, que estão vencendo desde as tratativas da compra, as que vão se vencer, ele já pega esse embrulho para ele, o comprador, e as vencidas, que quando ele negociou, ele já sabia que aquela empresa devia, estar com débitos. Então, isso a lei já protege. Só que é uma questão de se, você tem que ir na justiça, provar que tinha boa-fé, você não sabia que realmente estava sendo vendida, você fez o serviço, foi contratado, mas pagou no metade. Isso, para você provar na justiça, gente, é uma condição extremamente morosa. Então, ter um contrato, qual que é quando você tem hoje que pode protestar? Hoje a lei autoriza você ter um contrato de prestação de serviço por inadimplemento, o que é um contrato exequível, com força de execução, para que você não precise entrar na justiça e provar que o contrato é válido, para depois executá-lo. Duas partes assinando, ou todas as partes, contratantes, contratados, dois polos inversos. Duas testemunhas, por favor. As testemunhas validam aquele contrato, tornando ele exequível. Você tem um contrato de prestação de serviço e está rescindido pela inadimplemento ou pelo inadimplemento, a gente entende aqui que não é só a falta de pagamento, é a falta do cumprimento de uma cláusula. Qualquer parte pode inadimplir, e você tem duas testemunhas, ou seja, eu pego aquele contratinho, duas testemunhas, as pessoas assinaram, eu vou no protesto, direto. Não preciso de advogado para juízo. Olha, eu estou com um contrato exequível, ou então eu entro na justiça para executar. Eu protesto, ou vou direto na justiça e executo. O juiz vai mandar citá-lo, ele tem X dias para pagar, sob pena de bens em penhora. Olha a Mas força que tem um contrato na sua mão. mas tem que ter advogado, né? A presença do advogado. Para a justiça, para o cartório, não. Cartório você vai lá. Hoje em dia, na realidade, nem, é muito mais raro você pegar um título e ir no balcão do cartório, mas ainda tem. Mas você entra na central, junta toda a documentação e ela vai ser distribuída no cartório de protesto daquela cidade. Primeiro, quase sempre no domicílio do devedor, né, que é a parte que está inadimplente, e você protesta. Ele vai te pedir mais documentos, ou você entra na justiça para executá-lo, que é onde você vai ter a possibilidade de citá-lo e penhorar os seus. Às vezes é uma vultuosa quantia, né? Mas vale para a justiça, né? Mas se você protestá-lo também, se for uma PJ de, de, de grande volume, ou uma pessoa que lida com quantias grandes em banco, o protesto já dá uma quebrada na credibilidade da pessoa, porque você não paga nada do protesto quando você leva o título. Quem paga é o devedor. E quando você entra na justiça, demora um pouco mais, mas você também não pagou na justiça, tem aquele prazo, o juiz vai mandar correr. A gente fala, né? O juiz manda seguir a execução, fazendo com que busque os bens a penhora. Mas normalmente é quem está executando o contrato, porque o outro não cumpriu a parte, normalmente ele ganha. O devedor acaba tendo que pagar realmente a dívida. Sim, sim. Ou ele paga parcelado, se for valor, ou ele paga com multa, com juros. Tá certo que os juros de mora, são percentuais da justiça, se você entrar na justiça, o do protesto também vai ser muito pequeno,
Muito embora, se tiver no contrato, você pode até executar aqueles juros pactuados, porque a pessoa aceitou pactuar aquele juro, e a hora que ele for pagar, ele pode parcelar, e se ele não pagar, ele é restrito com seus bens respondem por isso. Porque assim, o que eu acho importante no contrato, tanto para o contratante quanto para o contratado, né? Porque a gente vê no dia a dia nosso aqui, muitos colegas que não entregam serviço, aí o proprietário tem que passar o serviço porque ele fez tudo menos entregar as peças para o cartório. Aí tem os dois lados, né? Às vezes o colega não entregou as peças para o cartório porque o proprietário não pagou ele. Eu mesmo estou falando muito para meus alunos. É, condiciona a última prestação à certificação do CIGEP. Assim que certificar, ele te paga. Porque se você entrega os documentos todos assinados para ele, é claro, você não vai fazer isso com todo cliente. Eu mesmo aqui, eu monto processo para a GEL aqui, que meus clientes ficam, Margarete, quanto que eu te devo? Fala aí e tal. Fala, não sei, quanto você que sabe. Aí, quando eu vou ver, tá certinho, sabe? Ele tá me pagando certinho lá. E então na correria aqui, não, não, olha aí que você sabe. Então, assim, eu vou exigir que ele me pague metade antes? Não, eu já conheço ele, estou cansado de saber que ele não vem então Isso, contrato nem de nada, é claro. Agora, é mortal? É. Mas eu sei que se ele morrer, o pai vai ser, ou a mulher, alguém vai saber, porque são pessoas honestas. Agora, é claro que tem gente que já fala, não paga metade antes. Agora, no caso do georreferenciamento, é muito ruim, porque eu até contei lá na live da Mundo Geo, da pessoa, e falei aqui ainda, né? O colega está usando isso demais. O colega faz, ultrapassa lá, faz o cancelamento, ele dá sorte, porque o analista não pede nada para ele, e ele certifica igualzinho com a mesma área. Por quê? Tem os dois lados. Se o cliente está me procurando para falar que a pessoa não me entregou os documentos do cartório, eu vou pensar duas coisas. Ou ele não entregou porque o colega que fez aí realmente é um picareta que não honra o serviço, ou ele não pagou porque o cliente não pagou ele. Não entregou porque o cliente não pagou. E o único jeito de barrar isso é quem for sim. procurado falar, mas por que você também, por que não te entregou as peças? Porque depois da pandemia, muita gente faleceu muitos colegas faleceram e deixaram o serviço aí sem Sim. terminar, porque não tinha ninguém na família ali que soubesse fazer, nem nada. Teve um caso do Rio Grande do Norte, que a mulher dele me ligou, eu liguei, porque eu preocupei, que ele estava fazendo o gel muito enrolado, e eu estava acompanhando o gel dele. Ele tinha me pago para acompanhar ele no gel, né? Aí ele sumiu, né? Liguei para ele. Aí ele não atendeu. Tornei a ligar, a esposa dele atendeu. Falou, não, ele faleceu tem uns 20 dias. Faleceu na pandemia. Eu falei, nossa, mas ele falou que estava Nossa com o Senhora, ela falou, meu morreu, gente. Deus. Pois é, então, assim, ela ficou, tipo, ela me ligava, ela falava, o que que eu faço, Margarida? Os clientes estão me cobrando, não sei que rumo que eu tomo, o que que eu faço? É, põe um escritório de sócio com alguém aí, ela não tinha filho que da área, não tinha Sim, ninguém. Então, assim, se tem um contrato, sim, como que fica? Tem que honrar ele, mas o cara morreu, você não vai pôr morte no contrato, né? Em caso de morte, o que vai fazer em caso de morte? Ele ah, mas é um caso, sim, que é justificável. Ele fez, certificou, mas não tem os documentos para entregar. Aí teve que pagar o outro fazer. Mas é um caso que tem uma justificativa. Mas e aqueles que não têm justificativa e não pagam, né, não entregam porque é desonesto mesmo, são profissionais infelizmente desonestos, sim, não, sim. o proprietário tem que procurar outro. Quer dizer, o proprietário não tem um contrato, não tem nada. Então é bom para as duas partes. Parece que o Robson quer falar. Robson, Eu pode falar. tive, eu tive essa semana um conhecimento eu já tinha recebido o advogado da parte. Ah, doutora, foi contratado numa cidade vizinha, foi contratado o técnico, ele recebeu 50%, mas faz mais de 60 dias, ele não entrega, não atende mais, né? Aí, coincidentemente, o técnico apareceu no cartório essa semana, semana passada. Aí eu conheço, e aí o advogado falou que já estava pagando outra pessoa. Aí eu cheguei para o técnico e falou: Olha, fulano, é a seguinte, você tem o nome a zelar? Você é muito conhecido na região, não deu para fazer? Atenda o telefone, justifique por que você não fez. Ou não dá, resolva, devolva o pagamento. Ou pelo menos tire as suas despesas. Aí ele falou: Não, doutora, eu entendo. Só que eu fui na propriedade e a cliente, eu perguntei assim: Onde vai a sua cerca? Ah, não sei.
Ah, mas aí ela vendeu um pedaço particular e a propriedade dela inteira, na transcrição, vai invade a propriedade do outro senhor. Ele não deixou eu medir. Eu falei, descarta. Se ela reconheceu que já vendeu uma parte, passa na. Ah, mas eu fico funcionário e eles não sabem onde é o limite da propriedade. Nunca teve cerca. Eu falei, bom, você devia justificar isso antes. Você devia falar para ela, olha, se não tem jeito de você não me disser aonde é o limite para que eu faça o levantamento. E você não devia deixar de atendê-la. O que que ficou feio? Ficou feio para o seu nome. O advogado falou que vai entrar com a ação para você ser para ele ser ressarcido. Você vai ter que devolver. Você vai ter que ir no fórum. Todo mundo vai ficar sabendo. Então, não preste um serviço assim. Não deu certo? Olha, eu fui lá X vezes, ficou tanto, não consigo prestar seu serviço. Por quê? Porque a senhora não me passa informações. Isso acontece muito. E, Acontece gente, mesmo. vamos falar assim: o contrato não é um bicho de sete cabeças. Numa folhinha você pode fazer, tem até contratos pré-prontos, que você vai colocar lá objetivo, objeto, pacto, qualquer coisa. O contrato é muito simples. Você tem que pôr a pessoa contratante, o contratado, o preço, o prazo, o que que você vai fazer e algumas punições, algumas sanções, rescisão. Tem uma cláusula lá da rescisão. Se acontecer isso, rescinde. Se acontecer aquilo, multa. Então, não é um bicho de sete cabeças. A gente não está falando assim em contrato que tem que ser com advogado, que ele vai cobrar X reais. Não, pode ser simples, desde que vocês consigam as duas assinaturas e as testemunhas, para que você se resguarde se porventura acontecer qualquer coisa. Nós podemos falhar, nós podemos morrer, podemos ficar doentes, podemos ter qualquer outra coisa que depois perca a nossa capacidade. Então, é uma segurança para ambas as partes. Com certeza. O Robson comentou até muito interessante. Diz que, além do contrato firmado entre as partes, é necessário que o contratante assine outro documento que foi executado, como exemplo, quando o profissional está em campo e começou a coletar a coleta de dados, né? Porque às vezes ele vai estar no campo e, né, Rob, você quer falar? Quer abrir o microfone para falar? E enquanto o Robson decide se ele quer falar ou não, uma coisa assim que eu esqueci de pôr para gravar, gente, é a idade, né? A gente vai ficando velho e esquecendo. Mas é o seguinte: tudo que vem do contrato já está mais ou menos na proposta. Né? Então, assim, quem vai ficar encarregado de quem vai acompanhar na execução do serviço, porque depois não tem como alegar, não me acompanhou. Como que um cliente não vai acompanhar? Está até na norma do GEL, né? Que tem que ter acompanhamento. Então, se tudo que você vai fazendo no contrato, você só está. Ah, o Robson está sem microfone. Tudo que está no contrato é que você já está ciente, porque está na proposta. Né? Uma proposta bem elaborada também não deixa dúvidas. E eu falei que não ficou gravado, mas só relembrando que eu falei assim que a responsabilidade técnica, seja RT ou TRT, também é uma forma de contrato que pode ser executado. E que ela deve ter o valor real do trabalho, porque se você for executar, você vai executar pelo valor dela, e não pelo contrato particular que você assinou com o cliente. Mas é o que a senhora falou, tá falando, porque é muito importante. A pessoa, quando ela está na malandragem, ela não atende o telefone, né? É muito Sim, sim, proprietário perguntando o que eu faço, eu não consigo falar. A primeira coisa que eu vejo é ser meu aluno. Deixa eu ver se essa pessoa que está. Qual o nome? Tá? Eu vou lá, no site da TGR, vou no meu WhatsApp, tá. Não, para porque se for puxar a orelha. aluno, eu falo para ele. Esse dia mesmo eu falei, não era nem sobre isso. É sobre uma área que necessitava de ser cancelada. E o telefone e tal, e não sei o quê, e o técnico está me enrolando. Eu falei, esse cara é meu aluno, né? É meu aluno. Não, pode deixar que eu vou ver o que eu posso fazer. Eu falei que era meu aluno, o que eu posso fazer? Liguei para ele e falei, ô, aqui é Margarete e tal, você está com um processo no gel, assim, assim. Ele falou, estou. Eu falei assim, não, mas está com sobreposição, porque você não cancela. Ah, porque eu estou com medo de levar uma advertência. Eu falei, não, que advertência? Quero que eu vou te ajudar. Ajudei ele todinho para ele fazer o cancelamento dele, cancelou numa boa, não tem que ter medo. E se tiver que levar advertência, melhor levar advertência porque tentou corrigir, do que levar advertência por negligência que não colaborou Sim.
corrigir o que estava errado. Então, sempre que o proprietário ou algum colega me fala, a primeira coisa, porque se for aluno, eu acho mais fácil lidar com ele, né? Porque eu já Sim, mesmo que seja um aluno que eu nunca conversei, que eu nem, às vezes, eu nem sei que é meu aluno, eu compro o curso e o Murilo põe no grupo, então agora não conversa assim comigo nem nada, mas eu gosto de ser próximo dos meus alunos, eles sabem disso. Então, mas o que acontece? Mas já é um motivo para eu ser mais próxima deles, de conversar com ele. Mas o que não desce é para fugir, para deixar de atender telefone. Então, muitos proprietários que. E lá na norma, inclusive no manual de gestão, fala no cancelamento por motivo de distrato. Mas o distrato, os dois têm que assinar. Mas 90% não é distrato, 90% é falta de pagamento. 90% também, 90% é falta de pagamento, e um tanto por cento, quem é de campo aí vai confirmar o que estou falando. Você vai fazer um serviço que alguém já implantou o mar, recebeu a entrada lá do proprietário e nunca mais voltou para fazer o serviço. Recebe a metade do serviço e some. Isso tem demais, é muito normal fazer isso. Como, não eu não- como, acaba. como o proprietário, às vezes, não que seja comum, é claro, eu acho que 90% das pessoas são honestas. A maioria é honesta, do ser humano é honesta. Sim, Só honesta, sim, infelizmente, é o que faz a gente ter que ter um contrato assinado, né? Porque sim. vocês acham Às vezes também faz o contrato, o cliente passa apertado, acontece alguma determinada situação na família, todo mundo está sujeito a isso, né? Ninguém está livre de acontecer qualquer coisa inesperada. Então, hoje eu contrato cliente e profissional, amanhã chega uma bomba, acontece uma coisa, olha. que é Você uma pode doença. fazer, não vou te fazer. O técnico já está saindo para o trabalho, né, para fazer aquele trabalho, o profissional. E aí, no meio do caminho, o cliente fala: Olha, deu errado, não vou ter dinheiro para te pagar no que eu prometi. Aí o técnico, o profissional fala: Não, eu já vou fazendo, né? Vou fazendo devagar, mas já estou no meio do caminho, peguei uma rodovia, saí cedo de casa. Vai fazendo, olha, o que mais que ele pode perder? Só o levantamento? Não, ele pode perder só o dinheiro. Quando a gente perde só o dinheiro, isso custa muito. Mas ele pode depois fazer o contrato, renegociar, mudar o prazo. Então, quando você tem as pessoas que têm boa fé honesta, por mais problema que eles passam, eles vão cumprir. Uma coisa é você dever e falar, não, eu vou pagar. Outra coisa é você dever e falar que se dane, não quero nem saber. Então, você conhece as pessoas. Às vezes, demora para você conhecer, mas a índole, né? Aquela situação de que a necessidade bate mais forte, o profissional precisa trabalhar, também tem contas para pagar, mas ele sabe qual que é o cliente em que ele pode fazer. É que nem você estava falando, que ele pode fazer, que ele vai receber, e ele sabe aquele que começa a dar desculpa. Ambas as partes, tá? Cliente e profissional. Tanto o cliente confia no profissional e acaba achando esses profissionais uma percentual muito pequeno, que às vezes, eu vou dizer, Margarete, às vezes não é que é desonesto. Nesse caso, que eu comentei agora, ele não é desonesto. Infelizmente, ele pega uma ânsia muito grande de pegar muito serviço e não consegue fazer todos. E aí passa um mês, passa outro, aconteceu o imprevisto, teve que ficar mais em um no lugar do que no outro. E aquilo ele pegou e acabou não conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. E Isso. aí depois, o erro foi não retornar e justificar. Esse sim foi o erro. Que a gente não pode falar que é desonestidade. Na realidade, é um relapso mesmo, né? Aí ele foi deixando, não. E, e de fato, não aconteceu assim. Não, eu não quis fazer o serviço mesmo, peguei o dinheiro, embolsei e não quero nem saber. Não, ele errou, pegou muito serviço, não deu conta. No primeiro imprevisto, no primeiro senão, ele abandonou. Aí começou o erro dele. É.
mas tudo é conversado, né? Igual você está falando, tem que ligar, Sim, explicar a situação. Peguei muito serviço, estou acumulada, estou fazendo aí, né, se o seu é o terceiro da fila, sei lá, mas tem que justificar para o cliente, não pode deixar o cliente no vácuo, né? E a importância do contrato também, o que que acontece? O cliente contrata o serviço e depois, em conversa com um colega dele, com um companheiro dele lá, um vizinho, seja com quem for, com um parente, ele descobre que algum outro agrimensor faz o serviço mais barato. Aí ele fala, não, não precisa não e tal, e passa o serviço para o outro, porque é mais barato. E se você não tem um contrato, fica, fica. você não tem o que buscar. Se você não tem um contrato, você não tem o que buscar. E o contrato que a gente fala é um nome muito é, firme, né? Um nome robusto, mas o contrato é maleável. O contrato nada mais é de pôr todas as suas vontades naquele papel. E aí você chegar naquele papel ali, procurar os seus direitos em qualquer lugar, aquele papel. Não é assim, nossa, eu preciso de uma testemunha para falar que eu contratei a pessoa para fazer tal serviço. Não, o contrato faz a lei e ele é extremamente maleável. Olha, fiz isso aqui e não deu certo. Vamos repactuar? Olha, aqui nesse negócio aqui no prazo, repactuamos no valor. O contrato é extremamente maleável nas obrigações e nas obrigações e punições, nas sanções, aquilo permanece. Agora, em preço, em prazo. Olha, eu pedi para fazer uma retificação, mas agora estou vendo que é melhor fazer o gel. Opa, vamos repactuar. É, esse dia uma aluna me ligou, ela fez um curso de CAR e de CCIR. Ela me falou assim que tinha pego o serviço, se eu achava que ela devia fazer um contrato com o cliente. Eu falei, claro que deve. Porque depois que você joga no sistema, não tem como você voltar atrás. No CCIR, depois que Deve. for, finalizou, se o cliente não quiser te Acabou. pagar, você não tem uma justificativa para você cancelar o CCIR dele, não tem justificativa para você cancelar um CAR. Aí é claro que tem que ter um contrato. Eu falei, é claro que tem que ter, porque depois que está no sistema, o ITR, depois que você jogou ali na Receita Federal, então, se o CCIR, como você vai falar para o analista, né, eu quero cancelar um CCIR? Tá bom, você quer. Por quê? Qual o motivo? Só porque o cliente não te pagou, É, entrar no contrato, sim. Mesmo que seja o CAR, mesmo que você vai cobrar só R$ 1.500 para fazer o CAR, mesmo que vai cobrar R$ 500 para fazer uma retificação, mas tem que ter um contrato. Ele já faz por praxe, ele já deixa pré-preenchido ali, só imprimir, já pega por hábito fazer isso. O que você vai mudar? Alguma peculiaridade que tem ali que não vai ter nos outros. Mas é assim, até a escola, você vai fazer uma matrícula ali, você tem que fazer um contrato com a escola. E não pagou, a escola sim, executa, né? Então, sim. aluguel, tudo tem que ter um contrato. É O como se contrato deve ser feito, sim. não O tem, não contrato, tem. E não é fácil, serviço de gel não é fácil. Hoje eu conversava com um aluno meu, coitado, por causa de um gel é tanto problema. É um cancelamento de um, é o outro que tem que inserir um vértice, é outro. Então, assim, é muita situação num gel só. É por isso assim, que a proposta tem que ser muito bem estudada mesmo. Você vai fazer um gel? Vai. Então, vai primeiro fazer uma consulta. Se tem imóvel certificado. Imóvel certificado não é garantia de facilidade, pelo contrário, é um alerta para um possível problema. Então, muita gente fala assim: ah, vou pegar um gel, mas está tranquilo, porque ali do lado está quase tudo certificado. Gente, às isso não vezes, é não. verdade, isso é um alerta de um possível problema, hoje em dia. Porque o que tem de Sim, cancelamento é assim, ó, é por hora que está tendo cancelamento. Então, assim, tem que ver. Aí, depois que você viu isso, viu a situação do CCIR, tem que pedir, se você não faz o serviço CCIR, o ideal hoje é que você seja o gestor territorial do imóvel dele. Porque você já faz todo o pacote todo, CCIR, CAR, TR, GEL, você já entrega o pacote para ele. E também é uma carta que você tem na manga de um diferencial. Se você precisar para não dar um desconto, você fala, não, não vou te dar o desconto, mas eu te dou o seu CCIR atualizado. Porque o CCIR perfeito. atualizado é mais em conta do que um desconto. E o cliente vai ficar satisfeito do mesmo jeito. Aí esse Sim, dia assim para mim, um aluno. Se eu falar isso para o meu cliente, ele vai falar assim que ele paga R$ 50 para o contador dele fazer ITR. Eu falei, fala para ele que o ITR que você faz não é o mesmo que o contador dele faz. Porque o seu vai sair com a área pronta, georreferenciada, com os confrontantes, com a matrícula toda atualizada, ele não vai ter o trabalho nem de sair do seu escritório. Aí, no final, ele conseguiu lá dar esse brinde, né, entre aspas. mas isso é comum mesmo. É Eu comum. contei aqui para você, né?
que o Celso também teve esse problema. Ele Contou. fez, Ele errou, batalhou. eu falei, olha, é santo de casa, né? Não faz milagre. Olha, põe no papel. Não, é meu amigo, não sei das coisas. Estudamos no colégio lá atrás. Falei, põe no papel, as pessoas mudam. Era E ela enrolado. falou igualzinho que você me falou. Meu contador cobra R$ 80 para fazer isso. Ele falou assim, então pede para fazer, porque na realidade, você fazer o contador fazer, o contador não estava sabendo nem fazer o que tinha, estava no nome ainda do pai morto. Eu peguei outro caso aqui de um CAR totalmente errado. Uma reserva de 30 hectares e um CAR de 27. Eu falava assim, gente, mas como é que é assim, né? É tão fácil pegar a matrícula e copia. Deu 20%, né? Põe lá, X%, você tem que preencher o CAR. Faz igualzinho. Não, eles acham que aí eles não querem, não sabem ler matrícula, que é justamente o que nossa parceria e a Master Geo Cartório, né, tá procurando dissipar esse conhecimento, é ler a matrícula. O contador também tem que ter um pouquinho de conhecimento. Outra coisa, contadores que fazem CAR com o e-mail deles. Hoje eu tive que resolver um problema porque o contador não sabia, a pessoa hackearam o e-mail não é, do contador, eu acho, que deve ser aquelas pessoas dentro da prefeitura que faz a informação de CAR e tudo mais, que não sabe nem o que está fazendo. Fatos, Em teve vez de muito. pôr o e-mail, em vez de pôr o e-mail do cliente, porque qualquer problema é muito mais fácil o cliente correr para socorrer e consertar. Não, aí fez o e-mail dele, hackearam o e-mail, ele não lembra da senha. Eu hoje mesmo eu não perdi a paciência, mas eu falei, olha, pessoa que faz informação nos órgãos federais, que não tem conhecimento e põe o seu e-mail próprio, está extremamente errado. Você está prestando um serviço para o seu cliente? Todos os dados é do seu cliente. O e-mail tem que ser para o seu cliente. Se der problema, o cliente vai receber uma notícia e ele vem para você resolver. Agora, pôr o seu, para quê? Para tentar segurar que o cliente só faça o serviço com você? Não, gente. O e-mail, a informação, é o cliente que está prestando. E às vezes eles usam isso para fazer informação errada e joga a culpa para o cliente, né? E o cliente fala, nem sei o que está fazendo, mas é por isso que a busca por profissionais, o barato sai caro, gente. Sempre. A gente tem que falar isso para o cliente, olha. O contador cobra 50, mas o meu serviço é diferenciado, porque eu vou lhe entregar isso, eu vou fazer isso. Você não vai ter problema depois para eu resolver. Ao passo que se você der para uma pessoa, ele faz 300, tá, mas ele sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, copiando um do outro, nem sabe fazer conta. Porque o que a gente vê mais o que a gente mais vê é erro de CAR, de CCIR, de informação errada, de declaração de imposto de renda, pelo amor de Deus, um contador bom, uma pessoa, um profissional bom, um técnico bom, agrimensor, um topógrafo, é aquele que preza pelo serviço que ele faz. Ele preza o nome. Errar é humano, podemos errar, mas não vamos errar assim, né? Uma parede torta, um levantamento torto, uma coisa assim. Eu peguei, eu peguei um levantamento de um pedido de uso capião de um técnico de um município e que eu coloquei no métrica, sério mesmo, o imóvel numa posição, né? Você vê o imóvel lá, área verde, e o desenho rotacionado, o norte tá para o leste, assim. Você é nítido isso, que a pessoa, o profissional que fez esse tipo de levantamento não presta atenção. Sabe aquela situação em que você faz o seu serviço e você confere, né? Ou pede para uma pessoa, o que a gente costuma fazer. Eu lido muito com letra, né? Papel, e às vezes só no visor, né? No note, no computador, as letras embaralham.
E isso todo profissional, você fica o dia inteiro praticando a sua atividade, chega uma determinada hora que você já não enxerga direito. Então, confere, né? Peça para dar uma conferida. Você fez o levantamento? Nossa, eu estou certinho do que eu estou fazendo. Ok, joga lá para conferir, joga no teu sistema, no Métrica, tem o outro também que é o muito utilizado. Confere se está certo, se você não errou uma vírgula, uma casa depois da. Qualquer erro a gente erra. Tem que Então, conferir. gente, vamos prezar pelo trabalho, vamos tentar fazer um trabalho bem feito. Errar, todo mundo erra, mas errar assim, eu tenho uma reserva de 30 na matrícula, ele faz um CAR de 27. Da onde ele tirou 27? Porque ele não tirou da área da matrícula, porque a área era a mesma, né? É, É coisa que eu não entendo. e depois, se cai numa análise, o órgão ambiental aprova. Bom, aí agora ele está com um grande problema, né? Que a gente está tentando ajudá-lo, porque ele desmembrou uma área e o CAR está junto. Então ele ficou com 30 numa área grande desmembrada e 30 na área remanescente. Ficou com com 30 hectares nas duas áreas. Entre a pequena, né? Então, assim, a gente tem que consertar, porque a pessoa não prestou atenção. Então, essas coisas, assim, por isso que quando o técnico chega no nosso cartório, e quando a pessoa chega para você reclamar, você vai ver se é seu aluno, porque a gente preza, pelo menos, você ensinou eles, né? A gente tem um certo receio, né? Poxa, é meu aluno, vai levar meu nome, né? Para frente. E quando chega o técnico, a gente já sabe, poxa, isso aí vai me dar trabalho. Poxa, eu vou ter que conferir tudo, entendeu? Eu tive semana, 2 semanas atrás, foi um técnico levar um gel. No que ele tirou o envelope, ele começou a ver, olha, fazer um relatório, estou entregando isso, estou entregando isso, estou entregando. Ele falei, putz, esqueci. Já até sei que vai devolver. Porque ele já está acostumado, né? E ele mesmo já viu, ele falou, não, já sei que eu vou ter devolutiva. Porque a pessoa que está ciente daquilo, né, sabe que tem aquela relação de documentos. Então é tão bom quando você pega uma documentação assim, um técnico bom que faz certo, ou que pelo menos tenta acertar, olha, esqueci, errei, dá para consertar? Dá. Você não faça as devolutivas não são penalidades, gente. É isso que a gente tem sempre explicado isso. As devolutivas foi por alguma desatenção, um erro grosseiro, uma falta de cumprimento de normas. O contrato também, o contrato deixa lá no seu computador aquele modelão, né, básico, que você só vai preencher nome, valor, objeto. Aí você coloca retificação, certificação, vincula o pagamento à certificação, diga lá assim, olha, o cliente vai disponibilizar um funcionário para o trabalho, para o levantamento do trabalho. Ou o cliente é responsável pela entrega no cartório em 10 dias. Ou o profissional fica responsável por protocolar no cartório. Coloque tudo ali, ninguém vai alegar ignorância depois. O que está escrito ali, gente, não vai sumir. As palavras somem. Some mesmo. E não custa, né, você entregar um trabalho apresentável, porque aí só se você entregar uma proposta apresentável, o cliente já começa a ver o seu diferencial. E como eu falo, o contrato começa na proposta. Se a sua proposta é apresentável, e claro, você está falando ali tudo que você vai fazer, tudo qual é a responsabilidade sua e do cliente, no contrato, praticamente, você vai informar o que já está na proposta. Vai ter o quê? Cláusula de juros, de atraso, de pagamento, tudo. Sim, você pode pôr. Mas uma proposta bem elaborada, até a gente é assim. Não vamos longe, não. Você vai no mecânico levar seu carro. Você vai no mecânico ali do setor, ou de um que alguém te indicou, ele vai olhar, vai te falar o que ele vai fazer. Você vai na concessionária, ela te entrega uma relação impressa. O que O ela fez. orçamento que a gente faz. Então, assim, acaba assim, a gente acaba pagando mais caro, leva na concessionária, por quê? Porque ele vai te dar uma nota fiscal de tudo que ele fez, e ele não vai acrescentar o que ele não fez, e você tem uma garantia que se você chegar ali, você fala, olha, foi feito isso e isso, está dando problema.
Então, você vai pagar mais Perfeito, caro, mas a sua garantia é bem maior. Eu sempre dou perfeito. um exemplo seguinte: você vai no camelódromo, compra um relógio de camelódromo. Você vai na joalheria ali e compra ali um, que seja, nem sei quais as marcas boas hoje, porque eu uso de camelódromo. Então, nem, agora que você vai querer ficar com um relógio de camelódromo e com garantia que não vai entrar água, mesmo que Você tenha já dúvida. sabe que garantia sou eu, né? Eles são assim, né? Agora, você É, comprou numa empresa aí, que tem a loja, você foi lá na loja, comprou e tudo, você vai reclamar, eles vão trocar, ou é vão comprar com risco. É a compra com risco. Você sabe que pode acontecer. Comprar coisa que você não tem a procedência. Hoje, o orçamento que é dado, um técnico, que é um agente fiscal, eu já cheguei a comentar aqui com dele, ele disse, doutora, o meu orçamento é maior. Só que os clientes chegam para mim e falam assim, eu vou contratá-lo pelo orçamento que me apresentou. Porque lá está pormenorizado o assunto, o que vai fazer, o preço. E os outros que passaram, o orçamento deu, custa tanto. Então, a prestação de serviço diferenciada traz o cliente para você. Eles mandam pelo WhatsApp o preço, não tem, não dá credibilidade. Você tem um preço que passou Não, pelo WhatsApp. Aí amanhã vai fazer o serviço, você não pode nem falar para o proprietário que ele. Ah, você tem que pagar RT. Ah, mas como? Você não me falou isso antes? Ah, você isso, tem que mandar alguém me acompanhar, mas você não me falou isso antes? isso. Então já começa lá na Perfeito. proposta, faz o orçamento. Você faz o orçamento bem feito, você só vai passar ele para o contrato. Perfeito. E aí, pessoal, vocês têm dúvida? O que vocês têm contrato? Não tem? Como que anda isso aí? É um assunto gostoso, né? É uma. Estão preenchendo aí a responsabilidade técnica, IRT ou TRT no início do trabalho ou no final, quando vai certificar? Todo mundo sabe que é no início do trabalho. A RT e TRT é No um contrato de início, né? trabalho que você faz no início e não no final. É como se você assinasse um contrato depois do serviço pronto. Então, é importante Eu, você isso e pagar e tudo ali deixar na pasta do cliente quando inicia o trabalho. No final, não eu adianta. nunca vi ainda RT ou RRT no final do trabalho. Eu sempre vi nos inícios. Mas aqui a maioria põe no final. A hora que vai certificar, faz, né? Esse dia até nós estamos fazendo um cancelamento de um gel aí, e a pessoa não está trabalhando mais, e o cliente, ela me pediu, faz para mim esse cancelamento. Aí eu fui lá no campo, fazer até gravei um vídeo lá, e vou fazer. Aí dei até, já mandei já para ele assinar lá, né? TRT, falei, assinei para mim, tu falou, mas o serviço está pronto. Meu amigo falou assim, que é depois do serviço pronto. Eu falei, não, é antes de fazer o serviço. Então, você já está com o RT dele prontinho, assinado aí. A hora que o serviço ficar pronto, certificar, está tudo pronto, não tem por que fazer E depois da isso, entrega. Margarete, da RT no final, quando da certificação, é um tiro no pé. Porque É, a responsabilidade do profissional, ele começa no início com o RT ou RRT, que é aqueles isso. 5 anos. E aí, se o serviço todo atrasar, que não pode ser não culpa dele, o prazo dele já está passando. Ou seja, ele já está se eximindo de responsabilidade. Se ele faz no final, é ali que vai começar o prazo. Ali é um tiro no pé para recolher a RT ou RT no final. Justamente. E a maioria é bem no final, quando vai certificar. Gente. Mas está errado, vocês não façam isso. É E está errado? contra a norma, tanto do CFT quanto do CREA, está contra a norma. Tem Sim. que ser isso porque é um contrato de trabalho, e se chegar um fiscal também, não vai o fiscal, mas suponhamos que vá, né, que chegue o fiscal de repente, né? Mas independente de qualquer coisa, se o cliente dá um problema, você precisa de executar esse cliente. Ou se o cliente também, você pisa na bola e ele precisa de te executar. Você não vai fazer isso, né? Não vai deixar Sim, chegar nesse ponto. perfeito. Mas, então, tem que ter essa responsabilidade de fazer as coisas certas, né? Do jeito que devem ser. Pessoal, vocês têm alguma Isso é sugestão? bom para as partes. Quem tiver sugestão, a gente põe os vídeos lá na Mastergel. Quem não é ainda inscrito na Mastergel, daqui a um dia nós vamos passar a fazer as lives pelo YouTube. Mas quem não for inscrito, inscrevam lá também. Fazer igual youtuber agora, né? Ativa o sininho para receber notificação. Se puder Sim, está compartilhar. crescendo o nosso canal.
Nosso canal está crescendo, temos bastante seguidores, a gente está querendo mais ainda, para que a gente possa fazer os nossos vídeos online, para que a gente possa começar a trabalhar nisso. Eu tenho sugerido também, e eu estou pedindo para as pessoas que queiram tirar dúvida, informação, perguntam. Muitas vezes eu não entro toda hora no YouTube, no nosso canal. Então, mandem para os nossos Instagram, ou na Doutora Margarete, no TGR, ou no Mundo do Cartório, que ali sim a gente consegue dar um feedback mais rápido, né? E é lógico que depois que a pessoa assistiu o vídeo e surgir a dúvida ali, a gente tem uma pessoa por trás de TI, que aí ele passa as informações. Olha, tem dúvida para responder e tudo mais. Mas se são dúvidas preeminentes, rápidas, necessárias, precisa de resposta, entre em contato com os nossos Instagram. A gente responde, se no mais tardar, algumas horinhas, né? Porque a gente para poder ver isso, já recebe a notificação. E É aí a muito gente também está fazendo toda a coletânea dos assuntos, né? Nós vamos fazer, nós não vamos escrever um livro, né, Margarete? Mas vamos fazer as maiores questões, as dúvidas de retificação, de GEL, CCIR, TR. Vamos começar, alguns arquivos a gente está soltando em PDF, mas nós já estamos montando um novo curso por aí, possivelmente terá um e-book, né, que nós vamos montar. A gente só está. Precisamos de assuntos novos que a gente. Dúvidas que as pessoas têm pessoais, né? Pactuais, dúvidas que ainda surgem, que ainda são reticentes, aquelas que toda hora acontece uma coisa nova e surge a dúvida na parte técnica, na parte de gel, na parte jurídica. Nós estamos sempre à disposição. Não, não se, como a gente fala aqui, né? Não se avestem, pode dividir, fazer as perguntas, né? Não fiquem acanhados. A gente está aqui para estudar junto com vocês. Nós estamos trabalhando na mesma linha, estamos à disposição de todos. E é uma grande satisfação estar vindo aqui, com cada dia é um assunto novo, eu aprendo cada vez mais, trago assuntos do dia a dia, que muitas vezes respondem algumas dúvidas de vocês. E quem tiver nota devolutiva, pode mandar para a gente fazer uma live, não é, é ajudando a solucionar, né, doutora? A nota devolutiva, né? Sim, Tem nota devolutiva aí que é quase um livro, tá cheio de questões. Aí quando você vai sim, tem um. pôr uma coisa na planta, faltou outra coisa lá na planta, é coisa bem fácil de resolver. Você vê aquilo, nossa senhora, aquele monstro, Você né? tem alguns registradores que eles, por exemplo, fazem uma devolutiva. Primeiro, eles fazem uma assertiva, dizendo tudo que você protocolou, que tal, mas isso dentro da devolutiva. Ou seja, ele faz um relatório de tudo que está ali dentro, que ele analisou, concordando, e ainda junto com a devolutiva com o que ele não, ele está devolvendo. Ou seja, você pega o negócio lá, tem 6, 7 páginas. E ainda tem alguns registradores que na segunda devolutiva copia tudo de novo. Ou seja, você vai ficar carregando um livro só de devolutiva. As devolutivas têm que ser simples, pactuais, texto de lei, artigo. Olha, é assim porque é assim. Desse jeito não pode porque faltou isso. Tem que ser simples. Tem que ser toda ela, todo o trabalho tem que ser esmiuçado na devolutiva, ressalvando que as próximas devolutivas dizem respeito a questões em que foram corrigidas da primeira, mas argumentaram novas situações. Então, pode ser feito porque é questão nova. O Então, as Gilson fez. devolutivas, gente, Eu falei assim, mas como, o Gilson Maria, mas como vou tirar a TRT se não sei a área total do imóvel? Seria do registro do imóvel? O cartório da minha cidade só aceita TRT se estiver com a mesma área do CEGEP. Em primeiro lugar, Gilson, é o seguinte: você está fazendo um contrato de trabalho. Você não mediu. Inclusive, assim, é um ponto para você ponderar porque você vai fazer pela área da matrícula. Você está contratando um serviço e esse contrato está baseado na área que você tem, que é a área da matrícula.
Se o cartório não aceita, você imprime lá a lei do CFT, no seu caso é TRT, a lei lá do CFT onde fala que é um contrato de trabalho que deve ser assinado no início e não no final. Tanto na lei do CREA, lá, nos normativos do CREA, como do CFT, tem isso. Agora, se o cartório não aceita, você entrega isso para ele. O que eu acho importante também é que às vezes você pega uma matrícula de 182 hectares. Não, nem se pega. Aliás, é um caso real que eu ajudei esse de uma pessoa nisso aí, de uma consultoria nisso. Ele pegou de 182 e ele tinha feito RT no final. Aí eu falei assim, e deu 190 e poucos hectares, e o cartório questionou a diferença de área, eu ajudei ele a fazer o laudo, né? Aí eu falei assim, por que você não fez a TRT no início? Eu falei assim, porque não pode e tal, porque tem que ser no final. Eu falei, pois é, o que você deveria ter feito? No início, pela área da matrícula, você vai fazer RT. No seu contrato com ele, você vai falar que o que passar a mais, porque você mediu aí, não sei, mais de, você mediu uns 12 Faz uma hectares, RT. você emitiu Sim, hectares a mais de graça para o seu cliente, né? sim. Porque quando você contratou, mesmo que você que não, quando foi contratado, mesmo que você não tenha feito a TRT, o TRT no final, gente, é o TRT, que é o termo de responsabilidade. Mesmo que você não tenha feito o TRT no início, né? Você fez no final, mas de todo jeito você olhou pela certidão para contratar o serviço. Então você trabalhou para ele aí. Sim, uma suplementar. O rapaz ele falou assim: Meu Deus, eu não pensei nisso. Eu falei: É claro, você tem que fazer. E foi no início, É, porque o cartório não tem que questionar, né, doutor? Se tá, ele não tem que questionar a área. A área, é pelo não, valor que tratou. O que é o TRT? não. É um, A gente, você está falando que você está iniciando um trabalho cuja área que você tem é a área da matrícula. Agora, se deu a mais, se deu a menos, é um problema entre você e o proprietário e você não tem. você, sim, você pega a matrícula e faz a RT ou o RRT. Deu a mais, você complementa. Deu a menos. Não adianta, o cartório não tem que ver se deu a menos ou está igual ou não. Olha, medir, a matrícula é essa. Eu tirei conforme as normas do CFT ou do CREA pela área da matrícula. Deu a menos, acabou, trabalhei demais. Ou, na realidade, sim, o técnico não errou, porque ele pegou o documento público, pegou a matrícula e aquilo informava. Deu a menos, não é culpa dele. Agora, o a mais, sim, o a mais ele tem que suplementar. Claro, justamente. E aí, Carne, aquilo que a doutora tem falado demais aqui, Gilson, se ele falou assim, tá errado a área, você fala, então me dá uma devolutiva falando que você quer uma RT pelo valor do que está no CGF, porque você vai. Sim, Esse você pode falar que vai suscitar dúvida mesmo que você não dá. Porque ele sim, tem que colocar a nota devolutiva e você vai falar para ele, então tudo bem, porque você está seguindo as normas do CREA. O Robson falou assim, nos casos de perfeito. tráfego de campeão, como fica a RT? Também no início, né? Aliás, o advogado, quando ele traz para você fazer a planta, ele já tem uma área em mente, né, doutor? Ele já tem uma área que já foi feito ali, ata notarial, ali, o advogado tem que te passar a área. Concorda, doutor? Mas assim, a gente está falando no início, mas vamos lá. O início você contratou o serviço, aí a pessoa pagou, você vai lá e mede. Nesse momento você faz tua RT, a tua RRT. Você já tem a tua ideia de quanto mede o imóvel. Isso. Não é que eu vou fazer no contrato, não, no contrato de uso capião. Eu não tenho, o advogado tem uma medição que ele acha que é, porque as pessoas falaram, ok. Mas ele vai fazer o contrato, eu vou fazer o uso capião, que não tem documento nenhum, é o imóvel, aproximadamente de X metros quadrados, ou de hectares, ou alqueires, né, dependendo da situação. E aí ele vai apresentar, ele faz a medição, já faz a RT, já faz a RT, a RRT ou ART. É aí nesse momento, o início que nós estamos falando é quando ele fez a medição. Até porque ele pode fazer, ser contratado com 100 metros quadrados, um imóvel, um levantamento de 100 metros quadrados, chegar lá dá 200, dá 300, vamos lá, porque a lei autoriza até 250, um X e acima disso outro prazo. Deu 300 metros quadrados. Opa, repactuamos o contrato e ali eu vou fazer a RT, a RRT ou a RT.
É nesse momento em que você já tem o levantamento prévio. No caso do campeão, né? No caso do GEL, você já tem as normas do CFT, que diz que da matrícula, você pode justificar. O imóvel está matriculado nessa área. Outra coisa que acontece também, o Robson e o Gilson, que fizeram esse questionamento, o que acontece? Você faz um gel pela área que você certificou, que você está certificando. E aí você vai ter que mudar, fazer alguma mudança ali, porque está errado, você tem que cancelar. Você vai fazer outra, porque vai ter que ficar com a área do CIGEP. Então não tem, você não tem que mudar, porque está com a área da matrícula. Mas o motivo de você seguir essa norma do CREA e do É, CF, porque o registro, o TRT vai ficar sim, sem. o registro público, o registro de imóveis, não tem que ficar se apegando ao tanto de área que você colocou na RT. Ele vai bater o olho na validade, na data e a Pagamento. área aproximada. Diferente da RT ou RT de construção, porque ela tem que vir igualzinha ao poder público, à prefeitura, ao ABITS e ao Alvará. O GEL, você está fazendo que uma área possível. Ela tinha uma matrícula ou eu não tinha, e aí você mede, você chega nessa área. Ali, para já referenciamento, para retificação de área, não tem como o registrador ficar se apegando nessa situação. Se for a maior, você já complementa. Se for a menor, por que ele vai falar, não, não vou aceitar porque é RT, aí vai cancelar ou vai retificar? Porque isso é uma área tributária, é uma área que tem um órgão que fiscaliza. O registro de imóvel não tem que fiscalizar a RT. O que ele tem que fiscalizar é se foi recolhida, se está no prazo, se o serviço pactuado está ali escrito. E se a área está muito errada, é igual você ter aquele critério subjetivo de que você aceita a maior ou a menor. A RT, você está seguindo a matrícula? Deu a mais? Complementa. Deu a menos? Não retifica, porque ninguém vai devolver. E tem um campo lá, me parece, na RT, que você coloca, que é uma área aproximada, não é? Quando você vai fazer a descrição. Sim. Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso. Pessoal, já caminhando para o final, mande sugestões, o que vocês querem que a gente... Aliás, o assunto de hoje foi sugestão, né, da live da semana passada. Que a gente Foi sim. Eu quero só dar um aviso que o material do LGPD que eu fiquei de dar, eu estou finalizando em arquivo PDF e eu gostaria de que você enviasse somente para as pessoas que pediram para você. Eu sei que pediram pelo WhatsApp, né? Ficou pedido na live e as pessoas andaram pedindo para você, para que a gente envie ou pelo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, porque aí restringe bastante do que a gente publicar no YouTube e ficar, o YouTube, nossa conta é pública, fica um arquivo em aberto, podendo surgir hackers, podendo surgir alguma situação que possa modificar o arquivo. Então, eu gostaria que as pessoas pedissem novamente, ou se são é, somente aquelas pessoas que já pediram, para a gente compartilhar o PDF, né? Lembrando que agora nós temos umas normas de PDF-A, mais complicado, mas elas são arquivos inalterados, inalteráveis. então é isso aí, É, gente. Quem tem documento que foi falado naquela live, pode falar aí para a gente e a gente vai mandar. Manda o e-mail, né? Pode mandar para mim, para a doutora, pode ser pelo Instagram ou sim, nas redes sociais também, que vocês têm. E se vocês quiserem também dar sugestão, pode mandar. Quando o vídeo for estamos para o YouTube, esperando, manda para a gente o vídeo, tá? Para que chegue mais pessoas aí, para que o nosso canal possa crescer. Então, doutora, muito obrigada a todos que assistiram a gente, que ficaram aqui até agora. Tá, o Danilo está até pedindo aqui para compartilhar comigo. Tá bom, Danilo? Vou até salvar seu e-mail aqui, sim, tá? eu lembro. E o Danilo tá falando que gostou muito, como sempre. Obrigada, Danilo. Obrigado a todos os Gilson, nosso, né, Gilson? E muitos aí, João Batista, né, que estão sempre aí com a gente, o Silvanei, né, como que chama, né, não sei. Darlon, né, O Darlon? Dil, Silvanei, é, certo?
Nossa, Otávio, Otávio é. Então, vamos até a próxima aí e aguardamos vocês aí. E tragam mais gente para assistir a live. Hoje foi meio em cima da hora assim, que a gente mandou o link, né? Mas Estava muito corrido. muita correria, mas vocês já sabem, né? Não precisa mandar o link, não. Toda quarta-feira vocês já Quarta, têm a live, viu? muito Fazer tudo obrigada, então. mais fácil, porque aí o YouTube já avisa para vocês. Sim, obrigada a todos. Uma satisfação novamente, Margarede, estarmos juntas novamente, junto com o pessoal. É uma honra prestar esse serviço e estudar cada vez mais, adquirindo conhecimento, adquirindo laços. A gente sempre fica Pessoal, muito satisfeita. aqui, ó, só um parênteses aqui. Vocês estão aqui com a gente quase 1 hora e meia assistindo a live, estão adquirindo conhecimento. Olha bem isso na precificação, hein? Seu conhecimento está aumentando, você está perdendo tempo, perdendo entre aspas. Com seu conhecimento, aí vai comparar seu preço com aquele que está lá tranquilo, só hora tomando cerveja no boteco? Pensa Sim, isso. Ai, então tá, até a próxima, viu? Margarede, Doutor, obrigada. Boa noite a todos. Tchau. tchau.